Vamos resolver o exercício 1 e 2.1 do grupo 2 do exame da primeira fase 2015. Exercício 1. Considere uma roda que, tendo apenas movimento de rotação em torno do seu eixo, efetua 50 rotações em cada minuto durante um determinado intervalo de tempo. O módulo da velocidade angular da roda em radianos por segundo. No intervalo de tempo considerado pode ser calculado pela expressão. Então, queremos calcular a velocidade angular desta roda, portanto, o módulo da velocidade angular desta roda podíamos ir ao formulário do exame e vimos que o módulo da velocidade angular é dado por 2π radianos a dividir pelo período em segundos. Portanto, o módulo da velocidade angular desta roda é igual a 2π sobre o período. O período é o intervalo de tempo que a roda demora a dar uma volta completa em torno do seu eixo. E dizem-nos que esta roda efetua 50 rotações, 50 voltas em cada minuto. Então, no minuto, ou seja, em 60 segundos, a roda efetua 50 rotações, dá 50 voltas. Logo, x segundos, que é o intervalo de tempo de um período, vai ser o intervalo de tempo que a roda dá uma volta. Portanto, x, que é igual ao período, é igual a 60 vezes 1 a dividir por 50 segundos. Ora, então, o módulo da velocidade angular desta roda vai ser 1 sobre o período, que é 50 sobre 60, vezes 2π radianos por segundo. Teria que ser a opção A. Vamos passar para 1.2. Na figura 1 estão representados essa roda e dois pontos P e Q de um dos seus raios. O módulo da aceleração do ponto P no intervalo de tempo considerado é superior ou inferior ou igual ao módulo da aceleração do ponto Q. Portanto, queremos comparar a aceleração do ponto P e Q. O que é diferente e o que é igual no ponto P e Q? O tempo que o ponto P e o tempo que o ponto Q demoram a dar uma volta completa é o mesmo, ou seja, o período do ponto Q e do ponto P é o mesmo. Se o período do ponto P e do ponto Q é o mesmo, e acabamos de ver que a velocidade angular de um ponto da roda é calculada pela fórmula 2π sobre o período, significa que a velocidade angular só depende do período. Se o período no ponto P e Q é igual, significa que a velocidade angular no ponto Q é igual à velocidade angular no ponto P. O que é diferente no ponto Q e P? O raio do ponto Q é diferente do raio do ponto P e a velocidade linear do ponto P e Q, nós sabemos que a velocidade linear, o seu módulo, pode ser calculado por dividir 2πr, que é o perímetro da roda, dividir pelo tempo que demora uma volta completa, a dividir pelo período. Isto é a forma da velocidade linear. O período do ponto P e Q não varia, mas o raio do ponto P e Q varia, o que significa que a velocidade linear no ponto Q é diferente da velocidade linear no ponto P. Se nós fôssemos ao formulário do exame, consultar a fórmula da aceleração centrípeta do ponto P e Q, que é o tipo de aceleração que estes dois pontos têm neste movimento circular uniforme, vimos que a fórmula do exame diz que é igual
ao módulo da velocidade linear ao quadrado a dividir pelo raio. Mas nós vimos que tanto o raio do ponto P e Q são diferentes, tal como a velocidade linear dos dois pontos é diferente. Logo, nós não podemos utilizar esta relação para tirar conclusões acerca da aceleração centrípeta do ponto P e Q, porque tanto a velocidade como o raio variam. Mas nós também podemos ver aqui no formulário do exame que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Ora, então se nos dizem que o módulo da aceleração centrípeta é igual ao módulo da velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio, e nos dizem que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio, nós podemos substituir a velocidade linear por velocidade angular vezes raio e obtemos aqui uma expressão para a aceleração centrípeta em função da velocidade angular. Chegamos à conclusão que a aceleração centrípeta também é dada por a velocidade angular ao quadrado, o módulo da velocidade angular ao quadrado, vezes o raio. E a partir desta fórmula já podemos tirar conclusões acerca da aceleração do ponto P e Q, porque a velocidade angular do ponto P e Q é a mesma, mas o raio é diferente e nós podemos ver que se o raio é o raio do ponto com maior raio, que vai originar a aceleração centrípeta maior, porque quando o raio do ponto aumenta, a aceleração centrípeta também vai aumentar, pois a velocidade angular é constante nos dois pontos. Então, observando a figura, podemos ver que o raio do ponto P é maior que o raio do ponto Q. Logo, a aceleração no ponto P vai ser maior que a aceleração no ponto Q. E, portanto, eles estavam-nos a pedir para comparar do ponto P com o do Q, o módulo da aceleração do ponto P, vimos que era maior, é superior ao módulo da aceleração do ponto Q. Tinha que ser a opção A. Vamos passar para o exercício 2. Na figura 2, que não está à escala, estão representados dois conjuntos, ciclista mais bicicleta C1 e C2, que se movem ao longo de uma estrada retilínea e horizontal coincidente com o eixo OX de um referencial unidimensional. Considere que cada um dos conjuntos pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. Temos aqui dois ciclistas a moverem-se em sentido contrário e o nosso eixo de referência que vamos considerar é este eixo com direção horizontal e sentido positivo da esquerda para a direita. Considere que no instante t igual a 0 segundos o conjunto C2 inicia o seu movimento e que nesse instante o conjunto C1 passa na origem do referencial. Admita que, a partir desse instante e durante um determinado intervalo de tempo, as componentes escalares segundo o eixo OX das posições xC1 e xC2 dos conjuntos C1 e C2, respectivamente, variam com o tempo de acordo com estas equações de posição. 2.1. Apresente no mesmo sistema de eixo os esboços dos gráficos que traduzem no intervalo de tempo considerado as componentes escalares das posições xC1 e xC2 em função do tempo, desde o instante t, 0 segundos, até pelo menos ao instante em que os conjuntos se cruzam. Determine o instante em que os conjuntos C1 e C2 se cruzam e a componente escalar da posição daqueles dois conjuntos nesse instante. Utilize a calculadora gráfica. Ora, primeiro, vamos fazer então o esboço do gráfico. Posição-tempo. Destes dois movimentos, destes ciclistas, então o gráfico posição-tempo tem que ser a posição do sistema em função do tempo, unidades SI, as nossas equações de posição também é dada em unidade SI, e podemos ir à calculadora gráfica ver o aspecto do gráfico. Olhando para as equações de posição, podemos logo ficar a saber um bocadinho sobre o tipo de gráficos que vamos obter e sobre o tipo de movimento que estes dois ciclistas tiveram. Nós temos no formulário do exame a equação geral que descreve
A componente escalar da posição em função de um tempo num movimento retilíneo com aceleração constante. Esta equação. Portanto, a posição x é igual à posição inicial, mais a componente escalar da velocidade inicial vezes t, mais o meio da componente escalar da aceleração, t ao quadrado. Olhando para a equação de posição do ciclista C1, nós vimos que o único valor que aparece na equação de posição é um valor com um t associado, o que significa que a posição inicial do ciclista C1 é 0. E também já nos diziam aqui que no instante t igual a 0, o conjunto C1 passa na origem do referencial, logo a sua posição inicial é 0, verifica-se na equação de posição. E também podemos concluir que a aceleração do ciclista C1 vai ser 0, não temos aqui nenhum valor com t ao quadrado, o que significa que a velocidade inicial do ciclista C1 era 7 metros por segundo e foi sempre a mesma durante todo o movimento. É um movimento retilíneo uniforme, o que significa que a linha do gráfico do ciclista C1 vai ser uma reta. Vai ser uma reta que passa na origem do referencial e que tem declive 7, declive positivo. Do ciclista C2, comparando a sua equação de posição com a nossa fórmula das equações de posição do formulário do exame, podemos verificar que nenhum dos valores é um valor com t associado, o que significa que a velocidade inicial do ciclista C2 era 0. Também era dito logo aqui nesta frase, considera que no instante t1 o conjunto C2 inicia o seu movimento, portanto, parte do repouso, a sua velocidade inicial é 0. Podemos ver que a posição inicial do ciclista C2 era 800 metros. Portanto, ele parte de uma distância da origem do referencial de 800 metros. Podemos já marcar a posição inicial do ciclista C1. O movimento do ciclista C2, aquilo é a posição inicial do ciclista C2. O movimento do ciclista C2 já vai ser acelerado. Nós podemos ver que temos aqui um termo com t ao quadrado e, portanto, existe uma aceleração. E menos g,030 é igual a metade da componente escalar da aceleração, o que significa que a aceleração do ciclista C2 foi menos g,60 metros por segundo. Ora, tem um valor negativo, o que significa que a aceleração tem sentido oposto ao do nosso eixo de referência, ao sentido positivo do nosso eixo de referência, e, portanto, o ciclista C2 estava a acelerou no sentido negativo do nosso eixo de referência, o que significa que a sua velocidade vai ficando cada vez maior, logo, o declive das retas tangentes à linha do gráfico, posição tempo do ciclista C2, vai ter que ir ficando cada vez maior em módulo, cada vez mais negativo. Vamos confirmar, nós precisamos de fazer isto, íamos ir logo à calculadora gráfica e obter primeiro o esboço dos gráficos. Íamos ao menu graph, colocava aqui a equação de posição do ciclista C1, 7x, a equação de posição do ciclista C2, fazia draw, podia ver que tinha que ajustar aqui a minha janela. Já sei que o meu x mínimo pode ser 0 ou muito próximo de 0, porque nós sabemos que o x no meu gráfico da calculadora corresponde à nossa variável tempo e não vamos ter aqui tempos negativos. Portanto, o nosso x mínimo pode ser, por exemplo, menos 1. X máximo não tenho a certeza, vou colocar como x máximo 600. Y mínimo, também vamos pôr y mínimo próximo de 0, menos 1, e o y máximo tem que ser pelo menos 800, porque nós sabemos que a posição inicial do ciclista C2 é 800, então eu vou colocar 850. Vamos lá ver se já obtemos aqui uma imagenzinha melhor, o nosso esboço do gráfico. Posso fazer aqui um bocadinho de zoom. E, portanto, obtemos aqui a linha do gráfico
posição-tempo do ciclista C2 e a linha do gráfico posição-tempo do ciclista C1. E podemos ver que as duas linhas se intersetam neste ponto. E é neste ponto, então, que a posição dos dois ciclistas é a mesma. Ou seja, é nesta posição, neste instante de tempo, que os dois ciclistas se cruzam, que é o que nos pedem. Portanto, vamos ver se já fizemos o esboço do gráfico. Como é pedido. Apresento no mesmo sistema de eixos os esboços dos gráficos traduzindo o intervalo de tempo, as componentes escalar da posição xc1 e xc2 em função do tempo, desde o instante t igual a 0 até pelo menos ao instante em que os conjuntos se cruzam. Determino o instante em que os conjuntos se cruzam e a componente escalar. Ora, muito bem, portanto queremos saber o instante em que os dois ciclistas se cruzam e queremos saber a componente escalar da posição em que os dois ciclistas se cruzam. Portanto, queremos saber as coordenadas deste ponto. Podemos ir pela calculadora gráfica, que já vamos fazer. Se não tivéssemos calculadora gráfica, tinha que ser de uma forma analítica. Portanto, nós sabemos que quando os dois ciclistas se cruzam, a posição do ciclista C1 é igual à posição do ciclista C2. O que significava que a posição do ciclista C1, que é dada por 7t, tinha que ser igual à posição do ciclista C2, que é dada por 700 menos. Tínhamos aqui uma equação de segundo grau. Portanto, analiticamente, mesmo sem máquina calcular gráfica, tínhamos que ir pela forma resolvente. Com a máquina calcular gráfica também podia ir aqui ao menu equações e ele resolvia-me, grau 2. Portanto, podíamos ver que o A, no nosso caso, era menos 0,030, o B era menos 7 e o C era 800. Ele resolvia a equação e dizia-nos que o instante t era igual a 84,026 segundos ou o instante negativo que não nos interessa para aqui. Portanto, dizia-nos que o t era igual a 84,02 segundos. E, portanto, tínhamos aqui um instante em que os dois ciclistas se cruzam. Mas podíamos ir simplesmente pelo menu grafo da calculadora. Novamente tínhamos aqui o gráfico, a imagem do gráfico. Aqui na minha casa eu tinha que ser Shift G Solve e pedia aqui o Intercept ISCT F5 e ele dava-me logo automaticamente as coordenadas do ponto. X, que é o nosso tempo, era igual então a 84,026 segundos e a posição em que os dois ciclistas se interceptam seria 588,19 metros. Vamos imaginar que vocês só tinham obtido um instante em que os dois ciclistas se cruzam, não havia problema, porque agora bastava ir à equação de posição do ciclista C1 ou à equação de posição do ciclista C2, substituir t por 84,02 segundos e o resultado da posição em qualquer uma das equações, C1 ou C2, iria nos dar 588,19 metros. Portanto, só para concluir, podíamos dizer que os dois ciclistas cruzam-se no instante t igual a 84,026 segundos e na posição 588,19 metros. Portanto, a posição do ciclista C1 igual a 588,19 metros, tal como a posição do ciclista C2 igual a 588,19 metros, quando se cruzam.